Aqui, voz é poder. E poder, quando vem das mulheres, transforma tudo. Neste episódio, nós vamos falar sobre urgência, sobre resistência e sobre aquilo que não dá mais para ignorar. E ninguém melhor do que ela para essa nossa conversa. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da sua história e das suas lutas. Ela foi vereadora de Porto Alegre, é deputada estadual, é a primeira mulher negra eleita e a assumir a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É uma das vozes mais combativas contra o silêncio das estruturas. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e eu tenho a alegria de dividir o microfone no estúdio com ela, a deputada Bruna Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Lu. Quem vai estar nos acompanhando pode achar que a gente é parente. Só que não. Eu estou muito feliz, Lu. Eu sempre falo assim, como é importante, né, nós ter espaço para poder falar das tantas histórias e trajetórias de mulheres que, como eu, como tu, ocupam a política, mas também a comunicação e os diversos espaços, né? Nós estamos falando de um estado muito complexo para a gente, né? Para se ser uma mulher. Nós estamos falando do quinto estado que mais mata, nós estamos falando de um estado que não tem política pública para proteger, para defender a vida das mulheres. E nós estamos falando de um estado que, pela primeira vez na história do Parlamento Gaúcho, elege as suas primeiras mulheres negras, né? Então, pelos fatos, assim, é um espaço extraordinário e poder estar aqui com vocês é importante para mim também, para que nós possamos nos unificar, ampliar as nossas vozes e acumular força para uma transformação que nós sonhamos e temos a necessidade de fazer. Excelente. Eu quero começar falando da Bruna, mas a Bruna antes da vereadora, a Bruna antes da deputada, a Bruna antes dessa grande liderança procuradora. Se a Bruna de 16 anos, aquela que fez lá a filiação no PCdoB, que tu me disse, Lu, foi o primeiro e único partido, né, desde sempre. Se essa Bruna pudesse te ver hoje, o que tu acha que essa Bruna te diria depois de toda essa trajetória? Tentando me capotar de novo. Esses dias me fizeram uma pergunta e foi uma das perguntas mais emblemáticas que eu já respondi. Que era voltar à minha infância. Me emociona bastante falar isso. Que era voltar à minha infância e falar com a Bruna lá, que ainda criança sentia muita revolta. Eu vinha falando isso com a minha colega de trabalho há pouco tempo, assim. Eu vivi uma vida muito difícil, né? Injustiça, isso era eu conheci a política através da indignação. Não foi. Eu sempre falo, mulheres como eu muito pouco conhecem a política. Hoje muito mais por conta da consciência ou da opção política que fazem, né? Mas geralmente batalhando por algum serviço que é essencial, constitucional, básico. Eu fui uma guria que nasci e me criei ali na Vila Cruzeiro, muito pertinho aqui. E eu vivia fome em muitos graus, assim. Fui de uma família extremamente violenta. Minha mãe sofreu violência durante 25 anos da vida. Eu saí de casa com 15 anos. Eu tenho a minha filha desde os meus 16, então é alguém assim... Eu tenho mais tempo com ela do que sem ela na vida. E a maternidade me revolucionou. Foi o momento em que eu, com aquela menina nos braços, eu disse, eu preciso mudar a vida. Preciso achar um caminho. E eu um dia, sentada no cordão da calçada da vila onde eu morava, passou a Manuela. E aí, beleza, era candidata a vereadora. Ela disse, se eu me eleger, tu vai ter uma parceira aí pra conquistar a tua vaga na creche. E eu achei, bom, vou fazer campanha, ela vai eleger e eu vou ter minha vaga na creche. Simples assim, tão simples, né? Quanto isso. Só que não, a Manuela elegeu e ela disse, não te prometi a vaga, te prometi lutar junto contigo. E ali eu comecei a entender, assim, né, que precisava se organizar. Então, me filiei ao PCdoB com 16 anos de idade, uma filha de 6 meses nos braços. Eu falo assim, eu me filiei e trouxe a Camille junto, né? Ela não tem partido ainda, mas eu brinco com ela tem o DNA comunista. Mas deve ter vivido tudo. Desde criancinha. Viveu tudo. Criei assim, ela... Achei legal esse gancho que tu falou assim, olha... Por necessidade, pelo ambiente, a política me pegou. Mas se perceber como existência política, ela pressupõe uma outra coisa, né? Como é que isso bateu em ti? Assim, em que momentos, cara, eu preciso fazer política porque eu quero uma coisa diferente, né? É diferente de eu precisar da vaga na creche. É para que um outro time também possa ter acesso a isso.
Tu sabe que foram as ausências que me fizeram questionar a política. Eu não tinha vaga na creche e eu fui me organizar e lutar para ter. Mas logo em seguida começou um movimento muito forte na minha comunidade de fechamento de escola. Então fecharam 4 escolas e mais uma vez eu fui lutar para não fechar as escolas. Logo em seguida tentaram fechar o Postão da Cruzeiro, que era o posto de saúde que eu me consultava, e fecharam vários postos na minha região. Mais uma vez nós fomos lutar para não fechar. Eu e uma mulherada, uma gurizada. E aí, bom, disseram, tem que ir para o orçamento participativo. Lá nós fomos para o orçamento participativo. Mas aí veio uma avenida que ameaçou a minha casa. Né? Eu recebi uma cartinha por debaixo da porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair. Mais uma vez, nós fomos se organizar para organizar um movimento contra a forma que estava se dando a remoção da Avenida Tronco, uma das obras mais emblemáticas de Porto Alegre, até hoje com grandes problemas, porque começa pelo asfalto e não pelas vidas, né? Então, tem determinado momento que cai uma bigorna na minha cabeça, sabe? Que eu digo assim, tudo que eu vivo e a formação política ela é fundamental nessa caminhada. Tem determinado momento que eu entendi que tudo que eu vivia era um projeto político. Não ter a vaga na creche, não ter o médico no posto de saúde, ter uma remoção que começa mais preocupada com o asfalto do que com as nossas vidas. Fecharam 20 trabalhos relacionados à juventude na minha região. Hoje é a região mais violenta da cidade, mas nem sempre foi assim. Então, em determinado momento eu entendi que para esse Estado, para esse Estado que reduz as políticas públicas, que desacredita do serviço público, para esse projeto que está em curso aqui, esse projeto neoliberal que está sendo implementado no nosso Estado, esse Estado que fala da privatização das principais empresas públicas, mas que também sucateia o SUS, que também destrói a educação. Quando eu entendi que tudo isso era um projeto político, aí eu disse, eu tô cansada, sabe? Eu sempre carreguei a bandeira de pessoas que eu acredito e que fizeram a diferença. E essas pessoas, em determinado momento, também disseram, será que não está na hora de tu questionar de frente esse Estado? Será que não está na hora de tu tentar olhar no olho dele e dizer assim, não tem mais volta, nós vamos avançar daqui para diante, nem que seja mudando os políticos? E eu fiz uma primeira campanha, eu fui candidata ao Conselho Tutelar a primeira vez. Porque eu já era uma indignada, eu queria que esse espaço protegesse a nossa juventude. Eu conhecia a política perdendo os amigos. E ver a minha filha perder o irmão mexeu muito comigo. Então, foram viradas de chaves da tomada de consciência política, sabe? Tem determinado momento que eu e também o meu grupo de trabalho e também as lideranças que me rodeavam disseram, nós não dá mais para falar por ti. A Manuela sempre dizia assim, por mais que eu tenha solidariedade, tu que é uma mulher preta que vem do lugar que tu vem. Então nós nos encontramos, nós não temos as mesmas histórias e trajetórias, mas nós nos encontramos na luta e em determinado momento tinha uma lacuna tão grande que não dava mais para passar adiante, precisava ocupar. E essa ocupação assim, ela foi bem complexa, porque são anos até se dar conta de que tudo isso era um projeto político. São anos até se dar conta de que eu precisava ter coragem, mais uma vez, para questionar essa política. Não foi só para ocupar, foi para questionar. Eu sei que a nossa chegada ela não fala sobre uma mudança estrutural. Inclusive, quando a gente olha para o parlamento, nós estamos falando de 55 deputados e nós temos 3 deputados negros. Pela primeira vez na história, 2 mulheres negras. O parlamento tem 190 anos, né? Acabou de completar 190 anos. 190 anos. E pela primeira vez na história desse parlamento gaúcho, tão emblemático, né? Nós estamos falando de um estado que nega a nossa contribuição, a contribuição das pessoas negras. Então, nós estamos falando de assim, um ato revolucionário, mas carregado de muita rebeldia e, acima de tudo, de uma chegada que é muito coletiva. Eu não dei um passo, nem um passo sozinha. Eu sempre fui acompanhada da nossa turma, sabe? Da galera que acreditou. Tu acha que isso faz diferença? Faz muita diferença. Mulher preta, nesse momento,
ter este Eu acompanhamento. não teria conseguido se fosse sozinha. Porque são muitas as barreiras que tu precisa vencer. Demais. A violência... Pra entrar e pra permanecer, né? A violência da política, dos partidos. A violência que naturalmente permeia esses lugares, infelizmente. Ele é um ambiente hostil. Ele é um ambiente hostil para as mulheres, né? Mas quando nós estamos falando, e um dos eixos centrais da atuação do meu mandato é a violência política de gênero, né? Mas quando nós estamos falando, tu imagina que no imaginário das pessoas, nós precisamos trabalhar. O primeiro desafio era fazer com que as pessoas entendessem a importância de ter uma representação como essa. Eu me lembro que uma vez eu fui estava organizando um material de campanha, sempre muito pobre. E eu sempre disse, eu preciso ter um panfleto na mão. E quem acredite, quem sonhe junto comigo. E eu me lembro que sempre disseram assim, tu quer fazer algo que não existe. Porque não existia, não tinha referência. Não tinha um modelo, não tem um caminho para seguir. Então, eu disse, bom, mas a minha mãe sempre dizia, tu não é todo mundo, tu não é igual. Vai, traça aí o teu caminho. Então, eu sempre fui muito indignada, muito sonhadora. Muito cedo eu aprendi a sonhar. Não sozinha. Sou carregada de muito axé. Ela me disse um monte de coisa e ela não forte. respondeu a minha pergunta. Porque eu entendo que tu me disse, quando a gente abriu aqui, tu disse, eu sou meio tímida para falar de mim. Mas eu posso te perguntar, tu tá orgulhosa? Hoje, tu olha para trás, tu sente orgulho dessa trajetória? Porque tu passou por muita coisa, tem muita luta aí. Tu falou aqui nas questões de violência, política de gênero, tu vem enfrentando isso há muito tempo, judicialmente, tu passou por situações muito complicadas. Tu sente orgulho? Tu pode dizer assim, cara, do caralho. Eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Lindo, lindo. Principalmente porque eu falo assim, a Bruna, eu individualmente, eu em casa, a Camille, eu sou uma pessoa eu sou muito simples, né? Eu até vi a timidez, eu culpo um pouquinho, porque falar de mim não é o meu forte. Mas eu gosto muito do que eu vejo no espelho. Até isso, né? Eu acho que uma das culturas, o racismo no Brasil é um dos mais perversos do mundo, porque ele tira a chance de nós nascermos negros. Nós nascemos negros por conta da pele, mas a consciência racial é uma tomada de decisão também política, que a gente vai aglutinando ao longo do tempo. Durante muito tempo eu tive conflito com o que eu via no espelho, né? Com essa mulher, muito mais por conta da vivência, da violência e de tudo que sempre disseram, do que pela imagem. Hoje não. Hoje eu entendo que essa imagem, que não é uma imagem isolada, sozinha, né? Por isso que eu digo, não tem como falar de mim sem falar do que me acompanha, de quem me acompanha. Né? Porque eu acho que essa vitória ela não é individual, ela é coletiva. Quando a gente traz para o indivíduo, nós valorizamos essa política tradicional, que é personalista, que fala sobre a meritocracia dos indivíduos. Eu sou uma pessoa muito esforçada, eu sou uma pessoa muito séria, muito comprometida com o que eu faço. Eu amo fazer política porque eu sei o quanto a política ela é fundamental, ela transforma a vida das pessoas, mas eu sozinha não dava conta de chegar até aqui. Então esse mérito é das tantas mulheres que sonharam com a vaga na creche, é das tantas mulheres que sonharam em ver uma delas passando não só com a vassoura e com a bandeja, né? É as mulheres que vivem a violência doméstica, que viveram. Porque eu não quis falar com todo mundo ao todo tempo. E eu não quis representar todo mundo. Eu quis representar a nossa turma, que sempre foi subrepresentada. Então, eu acho que a estratégia certa, mas, acima de tudo, representar todo o sonho de mulheres como nós. Né? De mulheres, acima de tudo, de mulheres que vieram do mesmo lugar que eu. Sabe, olhar para minha mãe hoje e dizer, tem uma voz aqui parecida contigo. Minha mãe é gari de profissão. Minha mãe fez com que a gente conseguisse sair um pouco daquela miséria, daquela fome e limpando a cidade. Minha mãe é uma profissional da limpeza urbana da cidade. E poder orgulhar ela, poder representar ela, é algo que me orgulha demais, demais. Hoje, a primeira mulher negra a ser a procuradora especial da mulher na Assembleia, né? Isso é histórico, mas também é uma denúncia, né? A gente está falando, 10 anos da Procuradoria, 190 anos de Assembleia. O que significa para ti estar nesse espaço? Porque esse é um espaço de escuta de todas essas dores que a gente está falando até agora, assim. O que representa para ti, Bruna, chegar nesse momento da tua vida, ocupar esse espaço que é tão importante e tão carente, né, no nosso estado?
É como eu te falei, eu acho o que me faz chegar até aqui, eu acredito que o que me faz chegar até aqui é a indignação do nosso povo. Quando a gente olha para a política, por diversas vezes, nós fizemos coro à estratégia do projeto político que nos afasta da política. Quando nós ocupamos esse espaço, se tu puder notar, né, uma das estratégias que eu utilizei de comunicação, mas também de estratégia de vida, é falar do coletivo, né? Nós, quando ocupamos esse espaço, porque em nenhum momento foi sozinha, nem viver as violências foi sozinha, porque até nesse ponto eu sempre olhei para o lado e vi. Mas poder ocupar esse espaço nesse tempo histórico, né, de tantas mulheres que tentaram, que lutaram, que colocaram seus nomes à disposição, que questionaram a política tradicional, para mim é motivo de muito orgulho, mas acima de tudo de muito compromisso. Então, né? Tu entra e tu diz o seguinte, olha, é legal, mas não tem muito o que comemorar aqui, não. E tu faz declarações muito fortes para dizer, olha, não tem o que comemorar. O Rio Grande do Sul é o 5º estado que mais mata mulheres. Nós abrimos a nossa conversa falando sobre isso. O orçamento caiu, os abrigos são poucos, a rede de proteção está se esfarelando. Como é que é atuar, e é tão difícil, né? Como é que é atuar na política, representando mulheres, sabendo que tanta violência acontece, que enquanto nós estamos falando aqui, existem mortes acontecendo. Isso também é bastante pesado, né? Como é que tu faz? Como é que tu vive isso, né? Todos os dias. Tu sabe que hoje eu tive um almoço com a Associação do Ministério Público. E eu, a única mulher negra sentada na mesa, e num espaço que nós questionamos bastante. E eu pensando, né? Eu sou a única mulher negra aqui que vou ter que fazer uma fala muito distoante. Porque eu não consigo sentar numa mesa e deixar de representar quem eu vim representar. Não foi para isso que eu fui eleita. Então, mesmo ali, e por diversas vezes fazendo coro único, eu precisava falar do que representava aquele espaço e aquela organização. Então, eu me levantei, me apresentei e falei da importância de estar ali, mas de estar ali não para comemorar, para cobrar daquele espaço o papel que podia cumprir. Né? Nós estamos falando de um lugar histórico e falei o que eu sempre faço. Uma das minhas colegas falou, a fala da Bruna por diversas vezes é violenta, mas é violenta porque é real. Ela reconhece, né? É violenta porque é real. Porque eu acredito que para uma mulher não negra, uma mulher branca, ouvir sobre ser o 5º estado que mais mata, e acima de tudo, quando a gente olha as estatísticas, nós estamos falando majoritariamente de mulheres negras, mas nós estamos falando de um pacto, de uma branquitude que coloca todas as suas iguais à sua frente, e que num período histórico coloca ainda apenas uma de nós ou duas de nós, mas nós não compomos aquele espaço. Por isso que eu digo assim, quando nós estamos falando dessa representação e de quais são as estratégias que nós usamos para enfrentar a violência, é sempre no coletivo. Se for no indivíduo, tu sucumbe. No meu primeiro mandato como vereadora, eu quase sucumbi. Porque quando a violência, porque nós estamos falando de ausências. Nós estamos falando de negações, de um Estado que se faz ausente. Nós estamos falando de uma democracia que, para mim, não é plena. Nós estamos falando de uma sociedade... Por que eu digo que o racismo aquele é um dos mais perversos do mundo? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a África, eu já fui para vários lugares, para a Argentina, eu já fui para vários lugares e sempre observando a questão racial. Por que aqui é uma das mais perversas? A face do racismo brasileiro, ele é o mais cruel do mundo porque ele diz que nós todos somos iguais e eles não nos dão nenhuma possibilidade de criar resistência. Então, nós somos a juventude que mais morre, nós somos as mulheres que mais morrem, nós somos os que menos acessam a oportunidades e quando nós olhamos para o parlamento, nós somos a subrepresentação do parlamento. Então, nós estamos falando de dores. Meu primeiro mandato foi muito difícil, foi o lugar mais violento que eu já vivenciei. Eu tive um colega que me pegou pelo braço e que disse que eu só podia estar ali porque eu tinha tesão por ele. Eu tive que ouvir de colegas que eu não era inteligente. Eu tive que ouvir de colegas que tudo que eu defendia era coisa de gente burra. Então, tudo isso, se não for no coletivo... Não sustenta. Tu não suporta, nem suporta. Tu não sustenta. Não tem como. Então, a violência...
ela é muito cruel com os nossos corpos. E no parlamento é ainda mais profundo. Foi o coletivo que te sustentou, que te fez Foi. conseguir? Eu não tenho dúvida disso. Porque eu sozinha não conseguiria. É demais isso. Eu fui barrada 3 vezes de entrar na mesma sessão. Me barraram 3 vezes de entrar no parlamento. Diziam, aqui só entra vereadora. Mas por quê? Porque a estética dessa mulher, ela é das pessoas que trabalham na higienização. E que tá tudo bem, porque as pessoas da higienização, meu primeiro emprego foi na Contravipa. Eu trabalhei ali no Postão da Cruzeiro, limpando os banheiros da frente. Foi a higienização também que chegou no parlamento. Então, são essas mulheres. Minha mãe iniciou a vida como trabalhadora doméstica, eu também. Né? Eu segui os passos em determinado momento da minha mãe. O que faz o meu caminho ser um caminho mais próspero são as oportunidades. Por isso que sempre que eu digo essa meritocracia, essa palavra ela é tão complexa para pessoas como nós, né? A minha mãe, sendo o meu maior exemplo de força e trabalho, uma mulher que assim não abre mão de nenhum dos filhos, que sem as oportunidades ela fez com que a gente se mantesse de pé, uma mulher que sofreu a violência doméstica, mas ela continua sendo gari e tendo a 3ª série. O que faz com que eu seja hoje uma guria que está formando na faculdade, que é a primeira mulher da família a entrar na faculdade, que ocupa o Parlamento Gaúcho, que representa uma parcela de nós, são as oportunidades. E elas não são... Eu sempre falo assim, Bruno, não, mas tu é... Eu gosto, eu sei o valor que eu tenho. E eu batalho todos os dias para isso. Mas tem muitas Brunas em muitas das nossas comunidades que não foram encontradas. E que não foram encontradas por conta da seleção, das oportunidades, do racismo que é perverso, da violência que ainda impede com que a gente chegue até aqui. Então, eu não consigo pensar nessa caminhada, nessa trajetória política, sem pensar nas tantas mãos que me pegaram firme, que não me deixaram desistir. Eu falo que eu sou um projeto do universo. Lindo, que lindo. E a gente vai seguir nessa conversa densa e necessária. Mas antes, dá uma pausa, respira e aproveita para conhecer o parceiro que está viabilizando este espaço de troca. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sem orçamento, sem vida. Você crava uma ideia central fortíssima quando você diz: sem orçamento não tem proteção. Falar de feminicídio, falar de orçamento público, de política real, de prioridade no papel. Por que a gente ainda trata esse tema como um tema de nicho? E o que está faltando para a gente colocar essa pauta na política nacional, para que a gente, de fato, entre no centro das políticas públicas? Tem alguma coisa que não está funcionando? Onde é que a gente está errando? Primeiro, na falha do Estado, né? Lu, nós estamos falando... nós já tivemos um período muito próspero aqui no Estado para políticas para as mulheres. Nós estamos falando que em 2012... ali até 14, nós tínhamos uma média de 19 milhões de orçamento para políticas públicas para as mulheres. Orçamento estadual para Orçamento estadual. Nós estamos aqui a implementação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, nós temos aqui a implementação da Lei Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, né, que também conta com lei, mas nós estamos falando de um período em que tinha um projeto político de promoção da vida das mulheres. Logo com a saída desse projeto político, nós temos uma queda brusca no orçamento. Tem política, tem discurso que se materialize sem que ele se materialize no orçamento? Não tem como. Não tem. Então, eu entendo as minhas colegas quando elas falam que as minhas falas são muito duras, mas é porque nós precisamos analisar a realidade. Nós somos um estado de promoção do feminicídio. Aqui, o feminicídio ele se consolida fácil. Nós somos o 5º estado que mais mata mulheres e nós não temos uma rede de proteção. Uma das primeiras iniciativas que nós tivemos antes da moção de recomendação foi chamar uma reunião com o governador
que não tivemos resposta até a agora. moção de recomendação, para a gente explicar, nós não temos hoje uma secretaria de Nós não temos uma secretaria de políticas para as mulheres. Ela acaba em 2014. 2014, 2016, se eu não me engano. Eu não lembro aqui... ela é extinta em 2014. Mas, assim... Nós temos um período que ele é muito próspero e nós temos, com o fim da secretaria, um período de queda brusca do orçamento. Com a secretaria, nós tínhamos a redução de 32% dos feminicídios. Sem secretaria, nós temos o aumento de 80% nos feminicídios. Então, se nós for analisar friamente, né, só essa questão com secretaria, menos 32%, sem secretaria, um aumento de 80%, nós já temos... um aumento assustador. Agora, quando nós vamos analisar a política e o orçamento, é ainda pior. Porque nós temos uma queda de 19 para 3 milhões. Então, nós estamos falando de um estado de promoção. Né? Porque quando o Estado ele não cria política pública para combater essas que... O machismo é uma chaga... Assim como o racismo, né? Está impregnado na nossa cultura, está impregnado no Estado, está impregnado no parlamento. Infelizmente, nós temos um parlamento que conta com uma subrepresentação das mulheres. Essa é a maior legislatura, a maior presença feminina é dessa legislatura, né? Na Assembleia Legislativa. Nós temos 11 deputadas. Mas nós estamos falando de um Estado que não tem um instrumento importante, que é a Secretaria de Políticas Estadual de Políticas para as Mulheres. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos foi chamar a Rede Lilás, que é a rede que organiza todos os entes, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Educação, Assistência Social, Saúde. E um choque de ver uma rede tão fragilizada e desestruturada. Se entende quando reúne... com um instrumento que hoje é um departamento da Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos. Então, nós estamos falando de um setor que está subordinado a uma secretaria e que é um departamento fragilizado, que tem 2 funcionárias. Enfrenta dificuldade também. Que enfrenta dificuldade. Porque nós estamos falando de um subprojeto. Não está no centro da discussão. Inclusive, quando caem os índices de violência, a gente está comemorando, cai latrocínio, cai homicídio, não cai para feminicídios e para questões de violência. Então, infelizmente, nós estamos falando de um estado de promoção de violência, de promoção de desigualdade, de promoção... o Rio Grande do Sul é um estado fértil para o feminicídio. Ele falha em fechar os olhos a isso, porque assim, tu já contou bastante aqui da tua história. Tu disse, olha, Lu, eu poderia ter sido uma das vítimas, né? A minha mãe poderia ter sido uma das vítimas. Fala da sua mãe nas madrugadas de ausência do Estado, fala dessa força simbólica, né, brutal... E ele falhou, o Estado falhou contigo e segue falhando com as mulheres. Ele falha por não enxergar, por não querer enxergar? Porque é um projeto político também. É um projeto político também. Não falta... Eu sou da administração pública. E eu acho que todo o eixo, toda a estratégia de governo, ela é importante. Por exemplo, este governo tenta ter a marca da inovação, da busca internacional por novos projetos, da busca internacional por novos rumos políticos. Por que as mulheres não fazem parte dessa estratégia? Por que, por exemplo, o mundo inteiro avança, os estados que têm essa estratégia de debater culturalmente, de implementar a política pública, reduzem os seus índices. Tem aplicativo, tem relógio, a gente viu várias alternativas. Por que a vida das mulheres não está no centro dessas buscas? É porque é um projeto político em que as mulheres elas não são parte do centro. Elas não são parte da discussão central. E aí quando tu olha para o orçamento, quando tu olha para a rede, quando tu olha para o que falta, tu entende. Não é parte do projeto político, portanto... não tá, os índices eles falam por si só, não é eu sempre falo, né, às vezes fazem, mas é que tu tem um campo de atuação, não falando sobre campo, nós estamos falando sobre dados. Nós tivemos um feriado trágico, mas antes do feriado já era trágica a realidade das mulheres, já era trágica. Nós estamos falando que em abril do ano passado, a comparação para abril deste ano é um aumento de 1000% de casos de feminicídio. 1000%. Morreu uma mulher em abril do ano passado, morreu 11 esse ano.
Se isso não move, se isso não indigna, se isso não mexe, não podia ter sido eu, mas podia ter sido tu. Podia ser a mãe, o pai, a mãe, a irmã, a prima de qualquer um de vocês que estão nos acompanhando agora. Então, nós estamos falando de um tema que não é de direita nem de esquerda, que é da sociedade. Ao mesmo tempo, nós precisamos... E eu falo, a sociedade, quando ela é estimulada, ela se engaja. Eu gosto muito de... Nós temos aquele ditado popular. Em briga... Eu cresci ouvindo-lo. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Minha mãe, assim, pediu muitas vezes socorro. E me entristece demais e me revolta, acima de tudo, pensar que seguido desses gritos tem um silêncio ensurdecedor. É um silêncio, só que é um silêncio do Estado. Perfeito. É o silêncio daquele que deveria acolher. Uma mulher, quando ela sai com o filho, às meia-noite, às 5 horas da manhã, se não for o Estado para abrir a porta, ninguém abre. Perfeito. A minha mãe, por diversas vezes, saiu nas madrugadas e ninguém abriu a porta e nós tivemos que voltar para a realidade da violência. Então, nós estamos falando de uma rede que não é só a delegacia, que é a saúde, que é a educação, que é a assistência, que é ter rede de proteção e de acolhimento. Agora, dia 30 passado, venceu o contrato da casa de acolhimento. Ela vai fechar? Vai piorar a realidade das mulheres? As mulheres estão indo à delegacia, pedem medida protetiva, o agressor não é monitorado. Elas vão continuar morrendo? Tudo isso é uma decisão política. Enquanto a gente está falando aqui de orçamento, de presença, de liderança, de rede, é bom lembrar que boas redes sustentam. E este episódio também está de pé graças ao apoio de quem entende o valor dessas conversas. Veja o que nos diz a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o nosso Rio Grande do Sul. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação ao mesmo tempo, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou o Pacto RS 25, um movimento para juntos debatermos e encontrarmos novas soluções para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Junte-se à Assembleia Legislativa, participe dos eventos e vamos todos construir um novo Rio Grande, porque o crescimento sustentável é agora. Nós estamos nos encaminhando para o finalzinho do programa, mas tu disse uma frase muito potente para mim: quando o Estado não abre a porta, ninguém abre. E isso é muito forte. Mas você está lá, abrindo uma frestinha para que outras entrem. O que precisa acontecer politicamente, simbolicamente, socialmente, para que a gente transforme essas frestas em portas escancaradas para as mulheres negras, enfim, para essa participação que a gente tanto deseja, tanto espera que aconteça? Primeiro, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que nós temos várias fases e etapas para vencer, né? Primeiro, agora, nós precisamos colocar na ordem do dia do governador Eduardo Leite uma estratégia e um protocolo de emergência. Eu, inclusive, acho que o Estado deveria decretar estado de emergência para proteger a vida das mulheres. Precisa redimensionar o orçamento, precisa reorganizar as estruturas e precisa ter um protocolo emergencial. É inadmissível que a cada feriado que se aproxime, o coração da gente aperta, mas daquela mulher que vai estar em casa e que vai ficar pensando que pode ou não ser a próxima vítima. Me incomoda muito, porque hoje, aqui falando contigo, a gente não tem essa estratégia pronta porque nós não conseguimos uma coisa. Nós não conseguimos até aqui reunir com o governador, que é o chefe desse estado. Essa conversa não aconteceu. Não aconteceu. Ainda. Eu assumi procuradora nesse lugar extraordinário para todas nós e até agora não fui recebida pelo governador. Esse é um ponto importante. Porque antes nós já queríamos falar da condição das mulheres e nós temos... E olha como é papo para horas aqui. Nós temos uma obrigação de lei que as DEANs se tornem 24 horas. Nós temos uma única no Estado. Nós temos 7 centros de referência em 497 municípios. 7. Nós temos
Nós temos uma média de 70 câmaras que tenham procuradoria especial da mulher. E nós temos muito menos da metade disso. De municípios que têm Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, nós estamos falando de um Estado que precisa de uma mobilização grande. Mas nós estamos falando de um Estado que precisa pensar uma ordem. Bom, precisa começar. Então, para começar, nós precisamos sentar com o governador. E eu tenho notado que eu acho que ele tem muita dificuldade de apresentar uma proposta, porque desconhece da pauta. Mas nós queremos ajudar ele. Não precisa imediatamente nos dar uma resposta, mas precisa receber. Então, nós queremos entregar esse documento que conta com a moção de recomendação dos nossos colegas. Nós fizemos uma moção de recomendação e quem conhece a complexidade da Assembleia Legislativa sabe que são muitas bancadas, né, de extrema direita, de centro, de esquerda, e que são poucos temas que unificam a Assembleia. Esse tema unificou a Assembleia. É mais de 90%, só 5 deputados não assinaram. Isso quer dizer que 50 deputados assinaram essa moção dizendo: eu quero a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. E essa é uma centralidade, porque nós estamos falando de segurança, mas nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de assistência social, de geração de trabalho e renda, de política de acolhimento, de política habitacional. É uma complexidade de temas para tratar, para que nós possamos proteger a vida das mulheres. Nós estamos falando de um tema dos mais difíceis, né? O feminicídio, ele é difícil porque tu está falando do lugar mais íntimo das pessoas. Então, tu precisa engajar a sociedade. Né? Eu cresci ouvindo, e eu falei já disso, que eu cresci ouvindo que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Em briga de marido e mulher, a gente liga para o 190. Então, nós temos uma série de coisas para organizar. Mas só quem organiza isso, por mais que tenha muita vontade, é o chefe desse Estado. E o chefe desse Estado parece que está de ouvido fechado, de olhos tampados. Então, nós precisamos criar essa jornada, que precisa contar com protocolos emergenciais, com a reinstalação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, com uma reorganização da rede que está completamente desestruturada. É muito triste tu ver que são majoritariamente mulheres que comandam a rede lá sem nenhuma estrutura e que são adoecidas. Então, tu tem uma delegacia com problemas, as mulheres levam de 4 a 8 horas para conseguir fazer um boletim de ocorrência. Simples assim. Mas nós estamos falando de medidas protetivas que são insuficientes. Nós temos aí 2.000 tornozeleiras disponíveis e só 300 sendo utilizadas. Então, e só porque tem medida judicial todas essas. Não tem uma política de instalação, né, da tornozeleira. Isso quer dizer que o monitor, o agressor, ele não é monitorado. Então, nós precisamos é um estado de emergência, tu concorda? É um estado de emergência, nós precisamos paralisar. Não dá para conceber que nós somos o 5º estado que mais mata mulheres e nós seguir a vida. Falando de tecnologia, inovação, vários empreendimentos, são vários eventos e nada fala da promoção da nossa vida. Nada fala. Nós vivemos uma tragédia climática que fez com que a vida das mulheres... Eu andei nos abrigos, fiscalizava, foi um dos períodos mais difíceis. E majoritariamente quem estava com as suas famílias, com as suas crianças, com os seus filhos, nos abrigos eram as mulheres. Essas mulheres voltaram para onde? Para casas violentas. Mas aí, mas precisa que tenha... para que elas queiram romper. Sim. Mas se o Estado não tiver disposição, hoje qual é o mecanismo de romper com a violência? Nenhum. Uma mulher que bate na porta de uma delegacia, por diversas vezes ela não consegue nem registrar o BO. E mais, por diversas vezes, o agressor pode estar na sala ao lado, chamando ela de tudo que é coisa, como nós ouvimos a defensora pública falar na audiência pública que nós fizemos. Então, nós estamos falando de um estado de emergência. E que nós precisamos de um plano de ação de emergência também para proteger a vida das mulheres. Não tem sido uma batalha fácil, nós não contamos com a solidariedade do chefe do Estado. E isso, por si só, é mais difícil. Agora, tem uma rede de solidariedade que é social, né? A sociedade gaúcha está engajada, tem cobrado do governador. Nós temos meios de comunicação que têm cumprido um papel, né? E agora é a pressão.
eu sempre digo, né? Foi a revolta que me fez ocupar a política. Segue sendo a revolta que me faz levantar diante de tantas adversidades e de tantas situações em que eu me vejo na cena da violência. Mas são essas mulheres e é esse engajamento que fazem com que eu entenda, assim, nós estamos num lugar estratégico, ocupando um lugar extraordinário e que nós precisamos entregar respostas. Eu falo pra galera assim, as pessoas me encontram na rua e elas falam comigo. Eu sou muito do contato com as pessoas. E eu quero muito que esse estado seja um melhor estado para que as nossas mulheres possam viver. Eu quero poder encerrar assim, a minha vida política, e não sei quando isso se encerra, mas eu quero poder olhar para trás e dizer assim, que bacana poder ter contribuído, ser uma poeirinha nessa história e poder mostrar para a sociedade que as mulheres negras, elas são capazes de ocupar todo e qualquer lugar. E não é uma mostragem para as pessoas que não são negras, é para o nosso povo, sabe? É uma mostra de que nós somos muito potentes. Eu me tornei uma mulher negra e eu entendi que tudo que eu vivia no projeto político, inclusive não olhar no espelho e olhar no espelho e não gostar do que vê. A Bruna é uma mulher que inspira muitas mulheres, isso eu não tenho dúvida. Mas em que mulheres a Bruna se inspira? Ai, muitas. Muitas. A primeira delas é a minha mãe. Hoje eu sou fã da minha mãe. Minha mãe fez algo extraordinário, sabe? Ela, mesmo vivendo a cena da violência, ela criou 5 filhos. Minha mãe é uma leoa, assim, ela defende a gente, assim, até hoje com unhas e dentes. A minha mãe é a pessoa que eu me tornei muito fã dela, assim. E são tantas as mulheres, né? A própria Manu é uma mulher que eu me encontro na política e que é uma mulher que cumpriu um papel importante. Ela me pega na mão e ela também determinado solta e diz, agora é tu. Então ela se movimenta, né? Para ser racista, basta tu não te movimentar, porque o racismo é estrutural e está presente em todos os lugares, mas precisa se movimentar para não ser. E para travar a luta antirracista, né? O gesto de levantar para outro sentar, né? Para outro ocupar esse espaço é um gesto que é importante. Mas tem tantas, Leci Brandão, mulheres que escrevem, sabe? Eu me encontrei... O livro da Djamila Ribeiro foi o primeiro livro de autores de uma autora negra que eu li, né? E foi um livro que me impactou bastante, primeiro porque ela falava simplesmente da nossa história, de forma simples. Eu entendia o que ela estava falando. Então, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, mulheres que escrevem e que romperam com a loja, inclusive da linguística, né? Do método. Eu sempre, esses dias, questionavam, não, tu tem que falar da forma que é a gramática. Eu digo, gente, eu sou uma guria periférica, sabe? E o nosso dialeto, ele também é um dialeto popular, potente. Eu fui para a universidade não só para aprender, eu fui para ensinar também. Então, essa troca, essas mulheres, elas falam sobre a nossa oralidade, né? Elas falam sobre a nossa, inclusive, fala corporal, a nossa fé. Sou fã da minha mãe de santo, aquela mulher que também é uma mulher que conduz, né? Mãe Vera de Chapanã, uma mulher que eu tenho muito carinho e hoje posso homenagear essas tantas mulheres. Tem uma mulher que para mim é bem simbólica, que é uma mulher que veio da minha comunidade, que foi a primeira mulher negra que eu vi ocupando o parlamento. Saraí Soares é uma mulher que foi vereadora de Porto Alegre e é uma mulher que ela falava assim muito sobre a importância de nós ocupar a política, porque se nós não ocupasse, nós nunca ia conseguir olhar e se ver representada, né? As mulheres do meu partido, meu partido é conduzido por uma mulher negra, único partido no país. Então nós estamos falando de, assim, eu até acho que é às vezes, né, complexo. Tem uma deputada que eu tenho muito carinho também, que é a Renata Souza, do Rio de Janeiro. Mas não tem como falar de mulheres que se inspiram a partir desse lugar sem falar da Marielle Franco. Uma mulher que a vida política chegou no seu ápice, né? A violência política chegou no seu ápice, que foi o feminicídio político de roubarem a vida da Marielle, da gente. E isso trouxe um símbolo também, que é a ocupação de tantas mulheres negras da política em todo o país, né? Então,
E eu vi a filha da Marielle, eu vi a Marielle, e eu vi pela primeira vez eu me encantando com o feminismo que não falava sobre mim. Então, nós estamos num momento histórico, se por hora emblemático, também muito rico da história do nosso país. Poder fazer parte desse momento em que a gente se enxerga enquanto comunidade, que a gente olha uma injustiça e a gente naturalmente se solidariza Brasil afora. Eu encontrei a Marielle uma vez, mas eu conheço mulheres que nunca viram ela na vida e falam dela como se ela fosse uma irmã. Nós estamos numa caminhada no Brasil em que a gente tem se enxergado enquanto comunidade. E esse processo tem sido bem bonito. Ai, gente, essa fala tá tão linda, mas a gente vai precisar encerrar. Eu agradeço muito a sua companhia. Esse episódio, se ele tocou você, compartilhe, se acha que pode interessar a mais alguém. Eu quero agradecer a nossa convidada por tanta generosidade, por compartilhar essa história, as tuas ideias. Com certeza alguém vai olhar do outro lado, se identificar muito com isso e entender muito mais essas lutas, né, que tu trava todos os dias. Se tu gostaria de deixar alguma palavrinha final para a nossa audiência, o microfone é teu, fica à vontade. Tô muito feliz de estar aqui. A Lu é alguém familiar, ela parece parte da família e a gente tá num papo muito gostoso aqui. Eu sou uma guria que olha muito... Eu sou, por óbvio, uma apaixonada pela política. Eu entendi que a política é um instrumento mais coletivo que nós, quando conscientes ou quando entendemos, podemos acessar, né? A política ela está presente em todas as nossas relações, seja dentro de casa, fora de casa, com os amigos, nas relações de trabalho, mas também nas relações pessoais. Infelizmente, a política ainda não é acessível a todos, né? É muito difícil, porque eu fui entender o que era a política já militante, já dentro de um partido político. Ela não está presente na nossa escola. Mas eu também sou uma guria que gosta muito de olhar para o orçamento. Isso é o que as pessoas não sabem, né? Eu sou uma guria que discute muito o orçamento. Inclusive, o racismo, ele seleciona, né? Ele faz com que a gente fale só do racismo. O racismo é a defensiva, né? Quando a gente precisa se levantar e defender. Mas eu gosto muito, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores. E eu quero poder bater outro papo aqui contigo, Lu, sobre que estado nós precisamos ter, que orçamento nós precisamos ter para que nós possamos ter um estado pleno, um estado feliz, onde a nossa mulherada, onde as pessoas possam viver com dignidade, né? Nós precisamos falar da redução da jornada de trabalho, nós precisamos falar da política de escola de turno integral, nós precisamos falar de uma retomada de uma saúde que dê conta de garantir saúde preventiva às pessoas. São tantos os temas que eu queria ainda falar, mas por hora estou muito feliz de estar aqui contigo. Conta com o nosso mandato aí no que for possível. E sempre que puder estar aqui, vamos estar batendo um papo. Eu adorei, o convite já está feito para esse nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Um grande abraço e até a próxima.